Beleza, começou a gravar. Deixa eu ver quem tá na sala aqui. O Alex já tava, o André chegou, Daniel Garcia, Gabriel Barbosa, Martins, Guilherme Tonon, Isabela, Karina, Lucas, Maria Vitória, Mel e Victor Hugo. Ok, pessoal. Bom dia, então. A gente vai estar começando nossa aula de SR, tá? Eu tenho a nota parcial de vocês. Eu vou comentar no final da aula, mas só que essa parte eu corto da gravação, tá? Hoje a gente vai trabalhar sobre representação e também processos estáveis e instáveis, é uma aula mais curta. E aí já aproveito e mostro para vocês a nota parcial de vocês e também tanto de SR como de IRE, porque na aula de IRE eu acho que vai estar meio corrido o tempo, tá? Então já vou mostrar hoje já para vocês terem uma noção de como que está aí a situação de cada um de vocês, tudo bem? Então vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Tirar minha câmera. Eu cortei a câmera, Pedro. Se você quiser levantar, pode levantar, tá? Deixa eu ver aqui. Tá bom. Só que bonita a câmera ainda. Isso. Beleza? Ok. Então, pessoal, a gente já trabalhou na aula passada a representação, tá? De um processo, né? A gente viu que o nosso processo, a gente pode representar ele em formato de blocos, né? Então a gente viu que, por exemplo, você tem aqui uma malha de controle, né? Você tem uma válvula de controle de nível. Esse balãozinho é para identificar essa válvula. Aí ele está comunicando com o controlador do nível, e também com o transmissor de nível, né? LT. E aqui, esse tracejado é comunicação elétrica, tá? Então a gente viu que a gente pode fazer representação de todos esses elementos já. A gente viu que a gente pode representar o controlador por uma bola de comparação com sinal de mais, de menos, que está ligado a um bloco em que a gente tem os parâmetros matemáticos, tá? Do controlador, onde realizo a parte de cálculo, tá? Então, essa parte aqui já é o controlador. Esse daqui é o nosso LC, tá? Depois daqui, essa informação ela é enviada para a nossa válvula de controle, que é o nosso LV, né? Que é o elemento final de controle. Daqui é enviado para o processo. O sinal manipulado pelo LV atua sobre o nosso processo. E a saída do nosso processo vai ser
a informação da altura do líquido, né? Que vai ser pela unidade de medida, que no caso é o LT, o transmissor de nível, que está nos informando aqui. E o seu sinal entra no controlador. Então, uma malha fechada, tá? Então, a gente vai ver em relação ao processo, tá? Como que a gente representa as variáveis. Então, por exemplo, esse esquema a gente tem aqui a altura do líquido, tá? E a gente tem que essa altura ela depende da relação entre a vazão de entrada e a vazão de saída. Então, como que a gente acaba representando isso, tá? A gente tem são as 3 variáveis que temos, mas 2 delas são variáveis perturbadoras, que é a vazão de entrada e a vazão de saída, tá? Então, a interação dessas 2 variáveis nos acaba concedendo para nós a variável controlada, que é o nível, tá? Eu não sei se eu cheguei a fazer com vocês, né? O balanço de massa em torno do tanque vai ter como resultado o nível, tá? Agora vamos supor que eu aplico essa malha de controle, né, que eu já tinha desenhado no primeiro slide. Se eu aplico essa malha de controle, né, com o controlador daqui, com o transmissor de nível e essa válvula para controlar a vazão, tá? Eu vou ter uma variável reguladora e vou ter uma variável perturbadora. A variável que eu não estou exercendo controle nenhum, que no caso aqui das variáveis envolvidas para a altura do líquido, a perturbadora é aquela que eu não estou colocando nenhum controle, tá? Então, no caso aqui, a vazão de saída é a minha perturbadora. Eu coloquei meu controle na entrada. Então, a vazão de entrada se tornou minha variável reguladora por causa da minha malha de controle, né? Essa minha malha de controle que eu coloquei aqui. Para o nível, eu estou fazendo um controle sobre essa vazão para conseguir minha altura onde eu quero, onde eu desejo. Tá? Então, a gente tem uma variável reguladora e uma perturbadora. E aí, quando você vai representar, apesar na nossa cabeça isso daqui dá um bug, né? Que aqui a gente tem o bloquinho do processo, né? E aí a gente imagina que a variável perturbadora tinha que estar aqui na frente, né? Ou se não aqui embaixo. Mas quando você vai desenhar, é dessa forma que desenha mesmo. A variável perturbadora, normalmente ela é representada em cima do bloco do processo, tá? E aí a variável reguladora vem do lado. Tem situações que a variável perturbadora, se você pegar livre de controle, vai estar em cima dessa linha, tá? Então poderia estar aqui QS. E por que ela é perturbadora? Porque acontece, você não tem nenhum controle sobre ela. Essa bomba aqui pode ser ligada. Quem que vai ligar essa bomba? Essa bomba não está nessa malha, né? Essa bomba aqui não está ligada aqui. Então alguém pode ligar essa bomba, pode desligar, pode colocar em velocidade 50%, pode colocar em 0. Então assim, ela vai estar perturbando toda hora o controle do nível, ela vai estar tirando o equilíbrio ali do controle. Tá? Essa situação que eu coloquei aqui, que a gente analisou, é um processo monovariável. Tá? Normalmente um processo monovariável, você tem uma variável reguladora que acaba só interferindo em uma única variável controlada, que seria a variável de processo. Tá? Num processo multivariável, você tem uma variável reguladora que acaba interferindo em mais do que uma variável controlada. Tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem 2 malhas de controle. Nesse exemplo, a gente tem a malha de controle de nível, tá? E também temos a malha de controle aqui de temperatura. Então aqui, ó, vocês começam a ver que instrumentação
e controle está bem ligado, né? Então aqui, ó, T, sensor de temperatura, TY é um conversor de temperatura, TIC, controlador indicador de temperatura, YT, conversor de temperatura, U é tensão elétrica e R é resistência, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Você está medindo a temperatura pelo sensor, o sensor está deixando, o conversor aqui está deixando um sinal bonitinho para o controlador. O controlador pode estar emitindo um sinal aqui de 4 a 20 mA, só que esse 4 a 20 mA não é o suficiente para ligar uma tensão, tá? E aí, esse cara aqui vai identificar o sinal, esse conversor B aqui, ele vai identificar qual que é o sinal, se é o mínimo e o máximo que está vindo do controlador, e vai regular essa tensão, se vai deixar o tempo todo em 220 volts, ou se vai chavear em momentos com 0 volts, tá? Então, é praticamente como se fosse um PWM que ia sair aqui, ligado ou desligado, e aí, o tempo que fica ligado ou desligado vai depender do sinal de 4 a 20 mA que está sendo o controlador aqui, tá? Esse sinal de tensão vai vir aqui para a resistência para realizar o aquecimento da água. E aqui a gente tem um motorzinho que só serve para fazer homogeneização do líquido, tá? Então, nessa situação aqui, ó, a gente tem a variável reguladora, a vazão de entrada, tá? Para o nível. Temos variável reguladora também a tensão elétrica, que é enviada aqui para a resistência. Perturbadora, tá? A gente tem a temperatura de entrada, é uma variável perturbadora, porque essa vazão de entrada vai vir com uma temperatura, isso daqui vai ser uma perturbação aqui para uma área de controle de temperatura, tá? A gente vai ter também a vazão de saída como variável perturbadora, que ela vai estar atrapalhando, a gente não tem controle sobre a vazão de saída. TS é nossa variável controlada, tá? Junto com o nível, tudo bem? E a vazão de entrada, ela acaba interferindo tanto na altura do líquido como também na temperatura, né? Se eu tenho uma vazão baixa, a tendência é que você vai ter, se você está com baixa vazão, né, um Q baixo, isso significa que tem menos líquido com uma temperatura baixa também entrando. Agora, se você tem uma vazão de entrada alta, né, essa temperatura de entrada vai ser mais perturbadora também, porque mais líquido frio vai estar entrando aqui dentro. Né, e isso vai estar atrapalhando só a malha de controle de nível. Tá? Então, aqui, ó, a representação desse processo. Né? Perturbadoras, as reguladoras e aqui as controladas, nível e temperatura de saída. Tudo num bloco só, né? E aí o que acontece, ó? A vazão de entrada aqui no bloco mostrando a interferência dela sobre a controlada e a temperatura de saída, tá? E agora essa é a última parte da aula, tá? Que a gente fala sobre processos estáveis e processos instáveis, tá? Então, na última aula a gente viu que se a gente quer arrancar características de um processo, a gente faz a curva de reação desse processo, tá? E aí, quando a gente faz essa curva de reação, uma das coisas que a gente consegue perceber é se o processo é estável ou instável, tá? Então, aqui, a gente só está com a malha de controle de nível. Eu estou pegando essa válvula e estou aplicando um degrau. O degrau é essa mudança brusca. Então, vamos supor que aqui estava em 10% e aqui foi para 20%. Tá? Saiu de MV0 foi para MV1.
20%. Isso no instante T0, tá? Houve essa mudança brusca. O que vai acontecer? Considerando também o seguinte, que essa válvula aqui na saída, ela está aberta, tá? Então, o que vai acontecer? Na hora que você fizer essa mudança brusca, você não vai ter uma mudança brusca na altura do líquido. O comportamento da altura do seu líquido vai ser esse, né? No instante T0, começa a evolução até parar em PV1, tá? E o que é a característica de um processo estável? Se você tem uma entrada limitada, a tua saída também vai ser limitada, tá? Então perceba o seguinte, perceba que nessa situação a altura do líquido ela estabilizou em um valor PV1, tá? Agora, se essa válvula aqui ela não estivesse aberta, ela estivesse fechada, o seu processo já ia ter outra característica, tá? O que ia acontecer com a sua saída ali? Essa curva ia se tornar isso daqui, ó. No instante T0, beleza, começa a evolução, mas ia se comportar como uma rampa. Por quê? Porque o líquido não ia vazar, não ia embora. Então ia subir, subir, subir. É claro que ia limitar aqui em 100%, né? Graficamente ia limitar aqui no 100%. Por quê? Porque ia transbordar, né? Mas se fosse fazer uma simulação matemática, isso daqui ia para o infinito e além, tá? Não ia ter o fim. Então, uma entrada limitada ia ter uma saída infinita, tá? Então, isso seria um processo instável. Então, quando você aplicou uma entrada limitada, por que limitada? Porque saiu de 10 e foi para 20. Isso daqui é uma entrada limitada. É uma variação limitada, né? E aí a tua saída também foi limitada, ou seja, saiu de PV0 foi para PV1, tá? Isso é um processo estável, tá? Então perceba que conforme a dinâmica do seu processo, você pode ter um processo aqui, pode estar se comportando como estável ou instável. E isso vai interferir no quê? Na hora de você regular o seu controlador, tá? Então, teve até uma aula que eu comentei com vocês, que normalmente o pessoal, na hora que vai colocar as malhas de controle em automático, não coloca quando está tudo desligado o sistema, porque o comportamento do sistema é diferente, né? Nesse exemplo simples, se você está iniciando o teu processo de controle de nível, e aí você está com a válvula fechada, né? O comportamento vai ser totalmente diferente quando estiver em funcionamento, né? Considerando que ela vai ter que estar aberta o tempo todo. Então vamos supor assim, você parou a tua indústria, aí teve que fechar essa válvula porque parou. Na hora que você for começar a trabalhar novamente seu processo, você vai ter que abrir essa válvula. E a maior parte do tempo ela vai estar aberta, né? Então assim, o controle automático tem que estar tem que ser colocado quando tiver o processo em regime permanente, ou seja, aquela condição final de funcionamento, tá? Aqui o processo é instável, como eu expliquei para vocês. No caso que em vez de ter válvula fechada, eles colocaram uma bomba, né? Só que aqui, se você coloca lá naquele exemplo, eu tinha uma válvula manual, né? Essa válvula manual. Essa bomba aqui, você vai estar operando ela. Hora vai estar ligada, hora vai estar desligada. Então aqui, considerando que a bomba aqui está desligada, tá? O que acontece? Uma entrada limitada vai causar uma saída infinita, tá? Só que se a bomba estiver ligada, também não vai ter estabilidade. Por quê? Porque se essa bomba estiver puxando mais líquido do que está entrando, mesmo que você dê esse degrau na entrada, seu líquido, né,
a tendência, vamos falar assim, estava subindo, mas daí você aumentou a velocidade de sua bomba, né? A tendência é que o líquido vá para infinita, vá para zero, só que a tendência se essa bomba estiver mais rápida do que a entrada, é que essa descida esteja infinita, tá? Se você tem a vazão de saída mais rápido que a entrada. Isso não acontece com a válvula, né? Se ela está totalmente aberta, aqui é escoamento, tá? Aqui é escoamento. E aqui você tem a bomba, então a bomba consegue controlar a velocidade. Se vai ser mais rápido ou mais devagar do que a entrada. Ok? Então nem com a bomba ligada, nem com a bomba desligada, você tem um processo estável nessa situação. Porque a bomba, se ela está ligada, está mais rápido que a entrada, a tendência é isso daqui, né? Para baixo. Se ela está desligada, a tendência é para cima. Então você tem um processo instável aqui. Agora, quando se fala de temperatura, pessoal, aqui tem um exemplo de trocador térmico, tá? A temperatura ela nunca vai subir infinitamente, tá? Então, aqui você vê aqui uma entrada limitada na vazão do fluido quente, tá? E aqui o líquido que você vai trocar calor. E aqui a resposta, no caso o sensor está pegando aqui a saída, depois o trocador de calor, está pegando a temperatura que está saindo, e a resposta que você obtém, né? A gente vê a curva em S porque é um processo multicapacitivo aqui no caso, e é limitado no tempo, né? Ela não sobe para o infinito. Então a temperatura normalmente não tem essa característica de ser instável, tá? E aí os parâmetros do processo, né? Você levantou a curva de reação, algumas informações que você pode tirar estão sendo demonstradas nesse gráfico. Então aqui você aplicou, vamos pegar como exemplo esse trocador de calor, né? Em que você aplicou esse degrau que está aqui em cima na sua válvula, e aí o que você obteve com a temperatura de saída, tá? Então o que você consegue levantar? Você consegue levantar o tempo morto, tá aqui embaixo, que é entre o instante de atuação no seu sistema até o momento que começa a dar resposta o seu sistema, tá? Você consegue levantar também o tempo de estabilização, que equivale a 95% da variação da tua variável controlada. Você tem também aqui o regime transitório, que é o tempo em que houve essa manipulação, tá? Todo o tempo que houve essa manipulação. A relação entre delta PV, tá? E delta MV, aqui tem que estar na mesma unidade de medida, tá? Mesma unidade. Então, normalmente a gente trabalha isso em porcentagem, nos dá o ganho do processo, GP, tá? Eu acho que é só. Então aqui já tem um quadro resumido, tá? Com essas variáveis. No processo instável, tá? O que tem no processo instável? A gente vai ter o tempo morto, e a gente vai ter o ganho também do processo, só que leva o nome de coeficiente, tá? Então aqui a gente tem o coeficiente de integração. Então a gente vai pegar a variação da variável de processo, só que numa parte limitada de tempo, tá? E vai estar multiplicando ΔMV, que é a variação que a gente teve na entrada. Então aqui, ó, você vê que pegou uma partezinha, um tempo de variação
da tua variável e aí fez com uma relação com a variação da entrada, tá? Então aqui você tem a saída dividido pela entrada aqui, ok? Ok, pessoal, e aqui 5 perguntinhas, as últimas 5 perguntas aí do bimestre, tá? Então, diferença entre variável reguladora e perturbadora, né? Reguladora você aplica um controle sobre a variável reguladora, a perturbadora não. Que é um processo monovariável e multivariável. Monovariável quando você tem uma variável reguladora influenciando somente uma única variável controlada, e multivariável quando você tem uma variável reguladora interferindo em mais. Tá? Qual a diferença entre processo estável e instável? Eu expliquei isso também. O que vem a ser o regime transitório? Comentei com vocês no vídeo, que é o momento que está em variação a partir do momento que você aplica o degrau. Né? Você tem ali a variação da tua variável de processo. E no processo estável, que vem a ser o tempo morto, né? Tempo de estabilização e ganho estático do processo, tem um quadro resumindo o que vem a ser essas características aí. Ok? Pessoal, alguma dúvida aqui? Deixa eu... Opa! Tranquilo? Beleza, pessoal. Então, beleza. Deixa eu parar a gravação aqui que eu vou